Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. Aqui é o Alan Moraes que tá falando e esse é o canal Será que é Real? Pessoal, já vim pronto aqui já para postar, para mostrar um vídeo para vocês. Super top, um vídeo que acho que quem tá por aí conhece um pouquinho, né? E quem mora nessa cidade vai já falar o nome, tá bom? Pessoal, comenta, compartilha, se inscreva no canal para ajudar o nosso canal, tá bom, pessoal? O vídeo que eu trouxe aqui, o nome é O que Ninguém Te Contou sobre o Lugar Mais Assustador do Brasil, tá bom? O nome desse canal aí é da Natália Grego, só confirmar aqui o nome dela, Natália Grego, tá bom? O vídeo dela vai estar no link aqui da descrição dos comentários, tá bom? E sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Vamos começar com o vídeo. Curta, comenta, compartilha, tá bom, pessoal? Hoje a gente veio conhecer o lugar mais assustador do Brasil. Paranapiacaba. Paranapiacaba, São Paulo. Quem mora em São Paulo deve conhecer muito aí, pessoal, esse lugar, né? Ou já visitou, né? Será que é tão assustador assim? Ou será que as lendas são só para atrair turista e na... Paranapiacaba, o trem fantasma, conhecido como Túnel dos Mortos. Uma pessoa humilde. Lugar que esconde muitos mistérios e lendas. Ele gostava de estar lá. Antes de ir pro vilarejo, que contém apenas 2.000 habitantes, mas que todo ano recebe por volta aí de uns 200.000 turistas curiosos, eu pesquisei bastante sobre o local na internet. Acompanhei pessoas que vieram conhecer, escutei podcasts, vi vídeos sobre os trilhos abandonados e também da convenção de bruxas que todo ano reúne bruxas e magos de todo o país por lá. Também fiquei sabendo sobre os rumores de que lá tem lobisomem. E por fim, também me eduquei bastante sobre as lendas que rolam por lá, que eu inclusive vou trazer aqui pra vocês hoje, como a lenda da noiva na neblina, e também vou trazer algumas coisas sobre todos esses assuntos mencionados, tá? Tem muita coisa pra ser dita sobre esse vilarejo. A impressão que eu tinha de Paranapiacaba, quando eu tava só nessa parte teórica, era essa, que era um lar de muito mistério, possivelmente fictício, e nada mais. Mas isso mudou completamente quando eu fui pra lá. Além de sentir na pele o que é tá lá, porque eu fui visitar o vilarejo e tive minha própria experiência espiritual, aí eu senti uma presença aqui. Eu também resolvi entrevistar moradores antigos e moradores atuais de Paranapiacaba. E o que eu descobri foi que a história desse lugar é muito mais complexa e rica do que ela parece à primeira vista. As lendas talvez sejam um charme para atrair turista. É divertido falar sobre elas, claro, né? Mas existe uma realidade por trás da fantasia. E as histórias reais de todo o sofrimento e todas as tragédias que já aconteceram em Paranapiacaba são mais sérias do que eu estava imaginando. Algumas coisas realmente aconteceram, mas de outra forma. Com a história oral, isso foi se modificando ao longo do tempo. Explica o autor Alexandre Lince, que em 2018 lançou o livro Lendas de Paranapiacaba. O que eu posso afirmar é que a minha experiência lá foi surreal. Eu fui com os meus amigos e a gente se divertiu muito. Tô caindo tudo. Só pedir que ele buzina. Você pediu? A gente andou muito. Nossa, tem muita coisa pra conhecer. Gente, eu não tô cansada, tá? Tô super aqui. Ai, sim, então porque a cadeira é bonitinha, né? Queria fazer uma pose. Um climinha aqui. E a gente só conseguiu fazer tudo isso graças à ajuda da Insider. Não só porque, né, eu usei regatinhas e a camiseta da Insider e aí eu suei muito, mas não fiquei fedida e com marca de pizza. Consegui fazer um vídeo bonitinho pra vocês sem passar aquela vergonha lá da marquinha. É graças ao patrocínio deles que eu consegui produzir esse vídeo pra vocês, porque foi uma viagem cara. Então a minha apreciação pela Insider hoje tá mais do que especial, porque é a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo que mistura lendas, mistério, realidade, vlog. Tem tudo aqui e é graças a eles. Em março, que é o mês do consumidor, o meu cupom tá com 15% de desconto. E assim, o mar... Pois é, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui sobre questão dessas situações que acontecem, né? Tem muita cidade por aí que tem suas histórias, né?
Deixa eu só pular um pouco pra frente aqui. Tem muitos mistérios, né? Então... Tem muitos mistérios, né? Então, assim, vale, entendeu? Da sua cidade. No caso, na minha cidade onde eu moro, aqui no estado do Pará, né? Tem algumas histórias. Tipo, na verdade, eu não tô morando eu tô morando na região norte. Mas eu tô morando na região nordeste do Pará, entendeu? E a minha cidade, que fica na região norte, que é Belém, tem muitas histórias de terror, entendeu? Muitos contos de terror, tem do cemitério, entendeu? Tem da moça do táxi, eu acho que já foi muito contado em várias televisões. Tem muitas histórias de terror. Mas assim, vamos continuando. Não tinha conversado com ninguém, estava apenas preparando a minha mala, né? Me preparando pra viagem. Gente, vou ser sincera, eu acho que a gente não vai ver nada lá. Eu acho que não vai ser nada assustador. Muitas pessoas falam de relatos lá, né? Mas por tudo que eu pesquisei, pareceu ser um lugar tão... Meu, não sei, eu me senti muito confortável vendo as imagens. Ai, sei lá, eu me senti uma conexão muito boa com esse vilarejo. Não senti medo nenhum dele, me pareceu assim... Meu lar, sem nunca ter sido meu lar, porque eu não tenho conexão nenhuma com esse lugar, mas me deu uma sensação boa. Durante esse vídeo, nós vamos falar sobre os mistérios, as violências, a ficção e a realidade desse lugar. E cada um de vocês vai poder formar uma opinião diferente. Talvez ele era sobre assim Paranapiacaba. perigoso, que Tem era gente meio que rígido, não vai querer nos pisar anos da na década de Silent Hill 70, brasileira. né? Vai só assistir Tempo o que conteúdo acho e que falar, ela era um pouquinho bacana, mais de longe eu aprecio. perigosa Já no sentido outros de vão ficar crimes, tão animados que vão começar a planejar suas visitas torturas, até essas lá. coisas da Eu década de consegui entender 70, esse como é em sentimento, todo viu? Eu lugar, tava né? falando pra eles antes da gente chegar, Deixa eu pular mais um pouquinho pra frente, pessoal. Pessoal, lembrando que o vídeo todo vai estar no meu... Vai estar na descrição, desculpa, vai estar na descrição do link aí pra quem quiser acompanhar tudo. Eu só tô pulando algumas partes, tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas ele quis ir trabalhar lá por esse interesse no vilarejo mesmo? Né? A forma como ele se foi é bem real. O que é impossível negar é que, acreditando nas lendas ou não, Paranapiacaba te traz sentimentos muito fortes. E era exatamente isso que eu queria sentir com a nossa visita. Então vamos voltar para nossa viagem, né? Porque aí no vlog a gente ainda tá em Santo André, conversando com a dona Marília. Infelizmente não deu para ficar com ela muito tempo, porque o tempo todo ela ficou afirmando pra gente: vocês têm que ir embora, vocês têm que ir logo pra Paranapiacaba, porque a estradinha pra lá fica perigosa, enche de neblina, você não consegue enxergar nada. Vocês têm que ir agora, não fiquem aqui, vão. E ela é uma fofa, ela não tava expulsando a gente de casa, tá? Ela tava, voltem outro dia, quando vocês não forem pra lá, com bastante tempo, a gente conversa mais, faz uma entrevista, se quiser me filma, não sei o quê. Gente, uma querida. É que assim, fica longe, né, pra mim, mas a gente pode depois fazer uma parte 2 e conversar com ela de novo. Bom, então vamos voltar pra nossa viagem. A gente tava com o cu na mão de pegar essa estradinha, porque a gente achou que não ia ver nada com a neblina. Foi assim, uma corrida contra o tempo pra ir antes que escurecesse, pra estrada ser menos pior de atravessar. Aí antes de chegar lá, a gente passou por um caminho muito bonito, todo florido. O medo foi começando a passar. A gente começou a escutar músicas anos 2000 pra se divertir. Então, chegamos na tal estradinha que podia ser perigosa se o clima estivesse contra a gente. Aqui não tem muito sinal, é um lugar perfeito para matar duas pessoas. Você com seus grandes músicos. Logo de cara, avistamos os trilhos de trem que ainda funcionam e também vimos os trens abandonados. Vimos o famoso Big Ben brasileiro, ou como eu gosto de chamar, o Bentão. E foi isso, eu tentei, né, capturar algumas imagens pra mostrar pra vocês, pra gente já ir entrando nesse climinha de mistério. Piroca torta. Sexo na mão. Tô caladinha, né? Vários registros que eu fiz pra vocês não vão ter o som original de fundo, porque eu vou estar narrando, eu vou estar falando alguma coisa, né? Então a gente vai tirar o som original. Mas tenham isso na cabeça, que quase todos eles, meu irmão tava enchendo o saco com alguma piadinha sexual. Que delícia, né? Meu filho, eu tenho um trabalho sério para fazer. Você tá me atrapalhando, entendeu? Isso aqui é um documentário.
tá? Por isso, gente, não levem o irmão de vocês pro trabalho, tá? Só pedir que ele buzina. Você pediu? Então, no início da vila, né, já era possível ver os vagões abandonados. Por favor, não imaginem que o meu irmão tava falando de fundo. Vamos manter a seriedade, obrigada. E assim, apesar da neblina estar mais fraca do que a gente estava esperando, foi possível entender por que Paranapiacaba é conhecida como a Silent Hill brasileira. Acho que no pôr do sol deve ser muito lindo, né? Que pôr do sol? Só tem neblina. Nascer do sol, quis dizer. Inclusive, eles vendem, né, essa frase nas camisetas por lá, nas lojinhas. Existem duas formas de acessar Paranapiacaba e eu vou mostrar aqui pra vocês no mapa. Pelo caminho que a gente fez, que te deixa na parte baixa da vila. Normalmente quem entra por aqui é quem vai ficar em pousada, como a gente. Agora, quem vem como turista por apenas um dia, não vai dormir lá, vai só fazer uma passagem rapidinho e voltar, acaba entrando pela parte alta, estacionando lá em cima, perto do cemitério. Por lá, não é possível acessar o vilarejo por carro. Você tem que deixar ele lá e descer tudo a pé. Não tem uma regra por onde você tem que entrar, né? Coincidentemente, a gente entrou pelo caminho certo. Coloquei no Waze, né? E aí, como eu coloquei o endereço da pousada, ele deu certo. Mas o Rogério, meu amigo, que acabou colocando outro ponto, né, no Waze, acabou tendo que deixar o carro lá em cima. Aqui é o melhor lugar que tem para explicar a dinâmica da cidade, né? Então você tem um lado da cidade que é o lado inglês, que é todo esse lado. Aí depois a gente vai mostrar, né? A gente não, né? A magia da sua edição vai mostrar que tem as casinhas de madeira, é tudo uma arquitetura que remete aos ingleses. E o lado de lá é o lado português da cidade. Só que assim, não eram só portugueses, como eu falei, né? Tinham pessoas já brasileiros, né? Que nasceram aqui, indígenas, entre outras nacionalidades que vinham pra cá. A Vila Inglesa, que também já foi conhecida como Cidade Baixa, tem as características da arquitetura inglesa, com casas seguindo o mesmo padrão de material e cor. Elas são separadas umas das outras. Normalmente tem apenas um andar, mas tem um lugar ou outro que tem dois andares. E seguem essa cor bordô, vermelho Olha, escuro. eu não tô falando muito do Às vídeo, vezes porque vai eu tô pra um prestando atenção vermelho no mais vídeo, tá bom? desbotado, ou até mesmo um Mas marrom. é uma Não pode cidade fugir muito muito... desses tons. É uma Já cidade a que eu ia Vila adorar Portuguesa, morar, sabe? que antes era conhecida como Eu ia Cidade adorar Alta, tá- foi construída Porque, pelos porque portugueses assim, e fica no sou- topo do vilarejo. Aqui a gente eu pode sou de gostar de observar qualquer uma lugar. liberdade Qualquer lugar que arquitetônica eu vi que eu maior. me sinto Eu vi na bem, pra mim, internet já gente coloco chamando um lar de pra mim. desorganização Não sei se vocês são arquitetônica, mas eu gosto de chamar de liberdade arquitetônica, né? Pra gente ser mais respeitoso. As casas não têm recuo, são agregadas umas às outras, não possuem jardim ou quintal, então é difícil andar por lá porque Se não há vocês calçadas escutarem e um elas barulho ficam de no meio do cachorro, é a morro, minha né? cachorra Mas que tá cada casa bagunçando tem seu com estilo o outro próprio, gato, não entendeu? existe uma cor padrão. Então o Estão que no vemos fogo por lá é o dele. oposto da Vila Doido pra Inglesa. aparecer É uma no vídeo, mistura né, meu bem filho? alegre de cores vibrantes. A Vila dos Portugueses era onde moravam os operários, o pessoal com uma renda mais baixa. E assim, além dos imigrantes portugueses, tinham outros imigrantes também, de outras nacionalidades, como espanhóis, italianos. Por uma época, árabes moraram lá também, que eles vieram para suprir essa necessidade comercial, né, com os ferroviários. Além dos imigrantes, lá também moravam brasileiros. A igreja fica lá no alto também, porque ela foi construída pelos portugueses e por muito tempo ela foi exclusiva dos portugueses. E o lado inglês era lado inglês, os ingleses mandavam em tudo e faziam as coisas do jeito deles. Tanto que não podia ter igreja católica, não podia ter nada. Além disso, a escolha da sua localização se deu porque eles acreditavam que quanto mais alto, mais próximo de Deus. Mas vamos voltar para nossa viagem. Ainda era sábado à tarde, a gente estava chegando no vilarejo. Como a gente ia dormir uma noite lá em Paranapiacaba, a gente entrou por baixo e fomos dirigindo até a hospedagem que a gente ia ficar. Um sobrado enorme, muito confortável e limpinho. E que no dia seguinte ofereceu um café da manhã maravilhoso. E também foi onde eu conheci a Dona Zélia, que fez o favor de disponibilizar um tempinho do seu dia para conversar comigo no meio do café da manhã. Tanto que na conversa vocês vão ouvir criança gritando, mesa mexendo, cadeira, não sei o que, enfim. E ela, né, a querida que escreveu esse livro aqui, que você compra lá, quem quiser. Fica a dica aí. É que nem eu aqui, Inclusive tô ganhei tentando até postar um o vídeo autógrafo aqui, e olha que gravando fofinho o com recado. vocês esse Para a vídeo. Natália. Uma E pequena os meus amostra do que queridos foi o Alto da animais Serra e no que se fazendo transformou. barulho. Um grande abraço Triste. e desejo de sucesso Amanhã, em sua 2 pesquisa. horas da Enfim, manhã eu a gente gravando, foi super bem e recebido eles e na corremos bagunça direto aqui, pro nosso parece quarto pra fazer criança correndo pra xixi, cima e pra né, baixo. passar um desodorantinho. Nossa, eu tô tentando colocar um pedido aqui da minha janela aberta, gente. Tô sentindo o cheiro já. Não, e olha só, a gente tem até roupãozinho pra usar. Combina, que bonitinho.
bonitinho. Vai ficar os 3 de roupãozinho. Não. E ir pro vilarejo antes que escurecesse pra gente conseguir ver o que dava pra ver lá ainda de dia. Aproveitar ao máximo antes de anoitecer. Além de vir de carro, você também pode chegar na vila de trem. Porque, sim, né? Apesar de ter vários trens abandonados, trilhos abandonados, tem uma linha que funciona até hoje. O Expresso Turístico, operado pela CPTM, que sai da Estação Luz em São Paulo, acho que lá pelas 8 da manhã, e chega em Paranapiacaba umas 10. E sai de lá umas 4. Só que toda vez que lança pra você comprar o ingresso na internet, você tem que correr, porque acaba rapidinho. Ou seja, depois das 4, o vilarejo começa a esvaziar. E mesmo quem vem de carro vai embora por esse horário, porque além de ser ruim de você pegar a estrada à noite por causa da neblina, muitos comércios, a maioria deles, começa a fechar, né? Então quando a gente chegou lá pelas 5, 6 da tarde, já tava quase tudo fechado e vazio. Inclusive, pelo que me falaram, elas nem abrem durante a semana. Em dias úteis, o vilarejo fica mais como um lugar morto, entre aspas, assim, com os moradores saindo para trabalhar de dia e voltando apenas para dormir à noite. A maior parte das lojas estavam fechadas, mas uma, que a gente teve a sorte de conhecer, porque era incrível, estava aberta. Uma lojinha mística, porque tem várias por lá, tá? Muita casa de bruxa, lojinha com essas coisinhas mais, assim, de feitiçaria, enfim. E aí a gente encontrou um lugar chamado Casa das Corujas, que estava aberta ainda. O lugar era uma graça, cheio de artesanatos, todos feitos pela sua dona, a Neide. O Rafa se apaixonou por umas caveiras, gastou todo o seu dinheiro nelas. E assim, valeu a pena, porque realmente é lindo. Rafael fez a compra do mês. Comprou um monte de caveira. A cara dele, né? No carnaval, galera, que medo. Não vai poder ser no carnaval. E eu comprei uma caneca de um monstrinho. Gente, tem capa de bruxa. Também achei curioso ela vender capas de bruxas, mas a gente já vai entrar nesse ponto, né, da convenção de bruxas e magos que rola por lá. A Neide tem 11 gatos, mas a gente só teve o prazer de conhecer uma, a Teodora, que tava pendurada na sacada lá fora, parecendo mesmo uma gatinha de bruxa te convidando pra entrar, sabe? Assim como o Frederico, que ficava atazanando a sua dona, a gatinha ficava o tempo todo subindo em cima do balcão, passando pelos artesanatos, deixando a Neide maluca, coitada, com medo de alguma coisa cair. É o trabalho dela, né, que ela, tipo, demorou um tempo fazendo, com todo cuidado, tava lá vendendo. E nossa, que gatinha simpática, né? Igualzinha a dona. Então eu perguntei pra Neide sobre a convenção de bruxas e ela contou pra gente mais um pouquinho sobre esse evento, né? Que eu mencionei pra vocês no começo do vídeo e que esse ano vai acontecer em maio. Inclusive, ela convidou a gente pra participar e talvez eu vá mesmo, tá? Porque assim, eu achei incrível. A convenção começa numa sexta-feira, que é o dia mais legal de você chegar, porque eles fazem um ritual de abertura, onde as pessoas andam pelas suas vestidas de bruxas e magos. Tem um grande caldeirão por lá. É demais. Você também tem que levar uma fruta, tanto faz a fruta, porque no final do ritual você troca com as outras pessoas, né? Cada um dá sua fruta um pro outro e, enfim, significado de prosperidade, compartilhar com os outros, é uma gracinha. Eu achei essa ideia maravilhosa, tô super curiosa pra voltar em maio, mas conversando com outros moradores do vilarejo, eu entendi que não é todo mundo que gosta do que a convenção se tornou. O morador que deu essa opinião não é citado no vídeo, não aparece em nenhum momento, porque essa é uma opinião meio polêmica e eu não quero expor a pessoa. Por mais que tenham me dado autorização, não quero fazer isso. É um evento muito antigo, mas parece que hoje o foco é muito mais o entretenimento, porque a coisa cresceu muito, sabe? E algo que era mais espiritualizado pode ter se tornado um espetáculo. Porque assim, de fato, Paranapiacaba é um centro espiritual forte há muito tempo, tanto que várias bruxas se encontram por lá há décadas. Só que é isso, o evento se tornou tão grande, tão conhecido no Brasil, que pareceu mais um pega turista do que realmente uma conexão espiritual séria. E aí, gente, vai da opinião de vocês. Tem muita gente que sente que essa parte toda do mistério do vilarejo acabou crescendo muito, trazendo muita visibilidade, mas tirou a seriedade do local e de tudo que esse patrimônio histórico trouxe. Eu acho que é muito simplista você ver de uma forma ou de outra. A gente vai ver que Paranapiacaba estava esquecida, sabe? E querendo ou não, principalmente nos tempos atuais, terror, mistério
chama atenção, não é? O meu canal é exatamente isso. Acaba que você trazendo mais esse lado do vilarejo traz turista. Financeiramente é bom pro lugar, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer também toda a parte histórica. E eu sei que é difícil porque, pô, quantas vezes eu já não fui pra vários lugares só pra turistar e não fiquei sabendo da complexidade do lugar, sabe? É por isso que eu tô trazendo esse vídeo, porque aí a gente pode conhecer juntos. E não é porque a convenção de bruxas virou um negócio gigante, enorme pro grande público e atrai vários turistas, talvez pessoas como eu, sabe, que não tem uma conexão com bruxaria, gosto, respeito, enfim, mas não tenho nada, não faço nada de bruxaria, enfim, não conheço muito sobre o assunto, sobre a parte espiritual toda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você trazer o grande público é bom pra você, é bom pro vilarejo, pra ele ser mais conhecido. E a parte mais séria, a parte histórica, tudo isso também ser conhecido, porque mais gente vai se interessar, vão ter os turistas que vão passar e vazar, mas vão ter os turistas que nem eu, que vão querer saber mais. Bom, eu não vou me aprofundar muito sobre a convenção, porque o vídeo não é sobre isso, eu quero só mais trazer várias coisas sobre o vilarejo pra vocês, sabe? E assim, outra coisa que a Neide falou pra gente, que existe uma grande diferença entre a parte alta e a parte baixa do vilarejo. E não é uma diferença só geográfica ou arquitetônica. Tem uma diferença energética. Tem que estar no eu meio tava contando pra baguncinho. gente que tem duas áreas aqui no vilarejo. Lá pra cima, onde fica a igreja e fica o cemitério, é uma parte que você sente a energia mudar. Porque aqui embaixo tem muita vida, as pessoas são simpáticas, tem movimento, todo mundo anda, se cumprimenta, enfim, tem as lojinhas. Lá pra cima, quando você sobe pro cemitério, a energia muda e parece que tá tudo parado, né? Que não tem ninguém e quem tá andando por lá passa reto sem olhar na sua cara, você sente a diferença de energia. A gente não foi lá ainda porque a gente acabou meio que ficando preso em brechós e em lojas, né? Ela falou que se a gente for no cemitério, pra entrar com muito respeito e pedir licença pra não trazer nada ruim com a gente. Eita! E trouxe. Fala pro pessoal do cemitério que a gente trouxe a coisa ruim pro vilarejo, que a gente vai trazer ela de volta. Não precisa enviar nada ruim pra gente, porque a gente já vai trazer de volta uma coisa ruim. Então, gente, reforçando aqui com vocês o que a Neide falou. Se você for entrar no cemitério, peça licença e entre de maneira respeitosa. Você não vai querer dar abertura pra trazer algo ruim pra sua casa. No nosso caso, além do Rafael, a gente não queria trazer nada ruim, né, pra nossa casa. O Rafa meio que não dava pra evitar, mas a gente não queria trazer mais nada além dele. Guardem essa informação, porque ela tem a ver com a pequena experiência que eu tive, tá, gente? Não é nada demais, tá bom? Não cria uma grande expectativa, é só uma coisa curiosa que aconteceu. Bom, e depois desse encontro incrível que a gente teve com a Neide, a gente continuou andando pelo vilarejo e fizemos umas comprinhas. Meu gato sumiu, ele tava aqui, gente, eu juro que tinha um gato verdadeiro, além desse gato aqui, falso, tá vendo? Os falsos nunca te abandonam, tá? Os verdadeiros somem. Olha só, o Paulo voltou e agora a gente tem 2 gatos verdadeiros. Então nós voltamos pra nossa hospedagem pra tomar banho, nos trocar, voltar pro vilarejo pra encher a cara. No único bar que estava aberto. Só que aí, na hora de voltar, a Lara e o Rafa insistiram de ir a pé. São uns 10, 15 minutinhos de caminhada, que de boa, né, tranquilo, perto. Mas à noite, eu estava com as minhas ressalvas, né. Tava na dúvida, né, se a gente pode ficar andando a pé por aqui, porque todo lugar à noite meio que perigoso andar, né. Mas a mulher que trabalha aqui falou que o vilarejo não tem nada, inclusive assalto. Então eles não têm mercado, não tem banco e não tem assalto. Então, pelo menos isso, né? Que bom. Depois de uma rápida e tranquila caminhada, porque pasmem, tá? É super seguro andar lá à noite. Eu nunca me senti tão segura assim. O tal lugar mais assustador do Brasil é o menos assustador que eu já pisei. Gente, super tranquilo, tá? Tipo, não tem ninguém na rua. Eles vão me fazer andar.
Tava andando com o celular na mão, gravando tudo, como se eu fosse, sabe, tipo uma turista idiota pedindo pra ser roubada. Então, tava fazendo isso. Então chegamos no único bar que tava aberto naquele sábado, o único bar que todos os turistas estavam se reunindo, não eram vários, mas tava cheinho. O Bar do Ribeiro. Aqui o restaurante Tradição dos Pampas, mais conhecido como Bar do Ribeiro. É uma satisfação imensa quando chega pessoas totalmente de outros estados que frequentam aqui Paranapiacaba e o nosso restaurante. Eu, pessoalmente, vou estar aqui para recebê-los todos com carinho. Ribeiro, inclusive, é um querido. E no bar dele tava rolando um show de uma cantora mega talentosa que levantou quando percebeu que eu tava gravando. Sério, uma diva. Ela acabou de lançar uma música autoral, o clipe tá no YouTube e na descrição desse vídeo. Então a gente ficou lá, curtindo um sonzinho, jogando conversa fora, comendo, bebendo. Bota um vídeo. É um vídeo. Como você está se sentindo? Gastei muito dinheiro. Aqui é a verdade. O que você está fazendo? Deu vontade de matar ela. Ai, credo. Até que um cachorrinho fiapo, que parece ter saído da Dama e o Vagabundo, apareceu com a maior cara de dó. A Lari não resistiu e deu frango sem osso pra ele. O problema é que o Rafa tinha ouvido a garçonete falar uns instantes atrás que não era pra dar comida pros cachorros. Aí começou uma cena cinematográfica com o Rafa, puto da vida, a Lari morrendo de dó do cachorro, o cachorro se fazendo sonso e, no fundo, tocando a maior pedrada romântica de todos os tempos. Me dá um prato de comida. Rafael tá puto. Da cama, debaixo da escada. Você tá chamando ele. Ele se identifica aqui com a gente. E aí, o que aconteceu? A garçonete passou por ali de novo, falando em voz alta, claramente uma indireta pra gente, que, sabe, o cachorro já tinha comido, não era pra dar mais comida pra ele. Aí tentaram tirar o cachorro do bar, o Rafa ficou morrendo de vergonha porque ele tinha avisado, o cachorro começou a dar rasante em todo mundo, foi assim, um caos. Depois dessa bagunça toda, a gente conheceu o Ribeiro, conversou com ele e ele topou dar um depoimento. Ele vai mencionar a Dona Francisca, que a gente já sabia que era uma figura conhecida, porque a Dona Marília já tinha comentado pra gente sobre ela. Essa senhora era muito amiga do seu José, o marido da Dona Marília, porque ele adorava ficar horas conversando com ela, escutando suas histórias. Ela era muito sensitiva e ficou conhecida por ver pessoas mortas. Sim, a gente tem uma versão brasileira do I See Dead People. Agora, o que a gente descobriu naquele bar é que a Dona Francisca era mais importante pro vilarejo do que a gente estava imaginando. Eu pensava que ela era uma celebridade local, mas na verdade essa mulher incrível foi extremamente importante pro turismo de Paranapiacaba. Antes de mostrar minha conversa com o Ribeiro, eu queria mostrar pra vocês uma entrevista que a Dona Francisca deu. Ela deu várias, então confira aí. Pessoal, Essa é a eu Dona não Francisca, uma mulher que mora em Paranapiacaba. Esse é o túnel, conhecido como Túnel dos Mortos. E ela me convidou para entrar dentro desse Túnel dos Mortos, que você acompanha agora no balanço. A partir de agora eu convido você a entrar no Túnel do Tempo. Aliás, você vai entrar no Túnel dos Mortos. Uma senhora diz que é possível, inclusive, ouvir vozes. Esse seria o trem fantasma da meia-noite. Preste atenção no que essa mulher vai contar. Se você vai acreditar ou não. Quando é sexta-feira, o trem cometa aparece, né? Os barões do café descem, né? As portas se abrem, os barões do café descem. O que você vê ali naquela poltrona que você me mostrou? Na sua mente você não vê, mas eu vejo. Ali está um ser, a cabeça encostada na poltrona. Que
entrevista. O que é isso, Dona Francisca? Ah, então, se você não vê, eu tenho o poder de ver. E eles conversam o que nesses vagões? Falam sobre a cotação do café, sobre dólar. Inclusive, também falam em inglês, na qual eu não entendo. Ninguém vai acreditar na senhora, desculpa. Por aqui passavam os trens. E já dá pra ver. Jesus, só tá brincando. Não, não vou. Dona Francisca, vem aqui. Não, vem cá. Ela sobe. Dona Francisca. Ela tá indo. Dona Francisca. Nós vamos agora mostrar pela primeira vez, talvez na televisão brasileira, Túnel dos Mortos. Dona Francisca, eu não vou aí. Não dá pra gente... Tá escurecendo, Dona Francisca. É perigoso. Gente, essa mulher... Ela tem uma coragem que chega a assustar a gente. Pessoal, terminando esse episódio Seriam nessas aí, pedras, abriu pra mim, por favor. quem quiser assistir, tá Seriam bom? nessas pedras Eu vou aqui. deixar o link da descrição, tá bom? Pra Enterravam vocês, eles que aqui não vai ficar atrás. muito longo o Coloca vídeo. depois o teu ouvido aqui, se Mas vai é ouvir top, som. né? Escutou? Essas coisas não existem, Francisca. É pra você, né? Gente, juro por Deus, que entrevista maravilhosa. Eu não consegui parar de rir. Não, vem cá. Ela sobe. Dona Francisca. Ela tá indo. Dona Francisca. Agora que vocês conheceram ela um pouco, vamos ver o que o Ribeiro tem a falar sobre essa diva? Eu dei uma pesquisada sobre a cidade, sobre esse investimento no turismo, né, para trazer pessoas para cá, e o pessoal começou a investir bastante nas lendas, né, de verdade. gostar de contar as lendas. Aqui tem uma senhora que faleceu ano passado, assim, não sei se já... Francisca? Dona Francisca, assim, já viu alguma coisa dela no... A Marília falou pra gente que ela fazia Ela tem umas histórias legais, ela tem umas lendas bacanas, os contos de Dona Francisca, você vai lá no... contos de Dona Francisca. os Eu consigo encontrar no Google? Consegue. Ela morava aqui, ó, nessa casa. Nessa aqui? Convivi com ela há muitos anos, Que interessante. Ela tem umas histórias bacanas, né, que ela criava umas histórias, sabe? Assim, de atrair as pessoas. Ela criava. Ela tava Entendeu? Dava uma lapidada, enfeitada, coisa. Isso deu entrevista em vários canais. A boa contadora de histórias, Exatamente. né? Ela deu entrevista em vários canais de televisão, vários programas para entrevistar. Chegou um dia que ela falou assim, pra mim, Ribeiro, eu não vou mais dar entrevista, eu não vou mais falar com ninguém, porque as pessoas ficam me chamando de mentirosa. Eu falo as coisas para atrair turista. E o povo fica dizendo que eu sou mentirosa. Não, que mentirosa, não. Ninguém pensa isso, não. Ela tava trazendo gente pra cá, porque é isso, é bom apostar nesse lado, né? E olha, Pra trazer turista. e atrai pessoas, você não tem noção. E foi aqui que uma chavinha virou na minha cabeça. Será que o surgimento das lendas tinha muito mais a ver com uma questão de sobrevivência? Para vocês entenderem o meu raciocínio, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar para o começo de tudo, a criação de Paranapiacaba. Pessoal, a descrição do vídeo eu vou deixar no link, tá bom? Para vocês continuarem assistindo, você enrolar nos comentários, vai estar na primeira descrição o link desse vídeo desse canal, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu quero muito que vocês se inscrevam, comentem e compartilhem. Eu vou trazer mais vídeos para vocês aí, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e um abraço. Um abraço muito forte para vocês, tá bom? Um abraço, pessoal.